quero cumprimentá-los com a doce paz do Espírito de Deus. Quero cumprimentar o pastor Newton, a pastora Regina. É uma honra muito grande poder estar aqui mais uma vez, debaixo da autoridade eclesiástica que Deus vos outorgou na face da terra. Meu coração se enche de alegria por poder estar neste lugar e ver o quanto o Senhor tem abençoado a sua igreja, o seu reino, e o nome do Senhor está sendo honrado, propagado, e a alegria é nossa. Os feitos do Senhor são notórios neste lugar. Há uma presença santa, forte do Senhor. Há uma nuvem de glória neste lugar. Uma nuvem de milagre, de restauração, de restituição, de reconciliação. Eu quero parabenizar o Ministério Feminino, Filhas da Graça, né? É um trabalho muito lindo, um ministério que nós podemos nos espelhar, aprender. Eu fiquei feliz em ver a desenvoltura da pastora Ju, né? Que linda essa desenvoltura que Deus tem dado a ela. E eu e a irmã Vera aprendemos muito com a pastora Regina. Ela é um dos nossos referenciais. E eu fico feliz pela mulher de Deus, que Deus colocou ao nosso lado para nos orientar, para nos ajudar e para comungarmos desta paz, dessa comunhão, dessa unidade. Então, quero parabenizá-las, felicitá-las por todo esse esmero, pela dedicação, e que Deus vos traga resposta de oração. Que Deus vos traga resposta de jejum. Que o Senhor vos surpreenda ainda no decorrer desta semana. Deus abençoe a todos os obreiros, meu respeito, meu carinho, em nome do Senhor Jesus. Louvar a Deus pela vida da minha coordenadora, meu Vera Lúcia, minha amiga em particular. Eu a respeito muito como minha líder, e ela me respeita muito como sua liderada. O pastor Edilson é meu irmão, todo mundo pensa que ele é meu irmão, né? Este casal, amados, me estendeu a mão. Eles conhecem os segredos mais profundos de dor, de angústia, né? De sofrimento, até de morte. Este casal me estendeu a mão. Eu louvo a Deus se eu cheguei até aqui para ministrar a palavra do Senhor, porque eu tive uma líder que soube orar comigo, jejuar, me amar, me abraçar. Pastor Edilson, então, é um pai para a minha pessoa. Eu louvo a Deus por essa comunhão que temos. Amém? Amados, mediante o nosso tema, reconciliação, o Senhor assentou uma palavra ao meu coração. Se estamos reconciliados com Cristo, nós temos a graça de Deus para poder nos reconciliarmos com alguém da nossa família, com um amigo que pode ter proferido uma palavra que machucou o teu coração ou o meu. E eu gostaria que você prestasse muito atenção numa palavra que eu vou usar aqui, que está na Bíblia. Preste bem atenção. Talvez não seja o seu caso hoje, mas o Senhor, como Ele enxerga o amanhã, você pode passar por um período desse. Então, o Senhor já está te dando uma orientação, uma diretriz, pela sua própria palavra. Eu quero compartilhar convosco a santa palavra do Senhor Jesus. Está registrada no livro do Gênesis, no capítulo 25. Nós leremos a partir do versículo 29. Livro do Gênesis, no capítulo 25, a partir do versículo 29. Deus abençoe o maestro. Meu Deus, eu fiquei encantada olhando pelo telão. Que coral mais ungido, mais harmonioso. Como o Senhor é bom.
Feliz é nós, irmãos, que temos esse privilégio de abrir a boca e adorar um Deus tão santo, tão poderoso, que trabalha para aquele que nele espera. Ele sempre esteve neste lugar, Ele está aqui, Ele está no nosso lar. Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe. Que privilégio você estar vivo e adorar ao Trino Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Gênesis 25, capítulo 29 até o 34. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Fale comigo, cansado. E estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer do teu guisado vermelho, porque estou o quê? Cansado, porque isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e se foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? Podei vos assentar no nome do Senhor Jesus. Amados, quando nós olhamos para este texto da palavra do Senhor, nós podemos ainda compreender um pouco mais o amor de Deus para com o ser humano. Quando nós falamos do direito da primogenitura, nós estamos falando daquilo que era tudo dobrado. Alguém que era o detentor de uma bênção ordenada por Deus e por um pai. Sabe quando o Senhor Deus, Ele escolhe um ser humano para ser o detentor de uma bênção? O detentor de uma bênção para uma família, para um amigo, para uma igreja, para uma cidade, para um estado. E por que não dizer para uma nação? E falando em detentor ou detentora de uma bênção, no mundo espiritual, é de uma amplitude muito grande. Porque através do que Deus tem contigo, você pode não ter ideia do que você detém com relação à bênção do Senhor. Eu posso não ter ideia do que eu posso ser a detentora de uma bênção na minha cidade, no meu estado, no campo, trabalhando ao lado com a irmã Vera, para minha família. Naquele tempo, nos primórdios, o direito da primogenitura dava, a quantidade dobrada dos vales. Os vales que eram mais férteis pertenciam ao primogênito. Tinha o direito também de um sacerdócio. Quando o pai saísse de casa, para fazer os seus afazeres, ele tinha aquela incumbência também de preservar, de defender, de acalentar uma família. A Bíblia é bem clara. Deus abriu a madre de Rebeca por uma oração. Então, aqueles filhos
Esaú e Jacó, eram fruto de uma oração. Sabe quando você tem da parte de Deus, outorgado por Deus, algo na tua mão, e é fruto de uma oração? Fruto da oração pessoal, fruto de uma oração coletiva, como a igreja, fruto de uma oração de uma família, fruto da oração do teu pai, da tua mãe, da minha mãe. Ele era fruto de oração. Tanto Esaú como Jacó eram resposta de oração. Então, eles eram um milagre vivo, contado pelo patriarca, contado pela mãe. Sabe quando você conta um milagre, e esse milagre, ele dá notoriedade ao poder de Deus, do que Deus é capaz de fazer, que para Deus não há nada impossível. Quando o Senhor recebe uma oração pura, uma oração sincera, a Bíblia diz que o Senhor Deus habita num alto e sublime trono, mas Ele também habita com os contritos de coração. Quantas orações você fez ao longo da tua vida? Quantas orações como pai? Quantas orações como mãe? Quantas orações como pastor? Nem todas você pode vê-las respondidas momentaneamente, mas eu creio que você, como eu, tem armazenado no teu coração a esperança viva de que Deus ainda vai responder. E você vai contemplar ainda em vida. Eu creio sempre assim. Quando eu termino a minha oração, eu digo: Senhor, me permita ver a resposta dessa oração em vida. É um direito que nós temos de pedir a Deus. Eu penso que se estamos ligados a Deus, temos comunhão com Deus, intimidade com Deus, somos filhos de Deus, temos a liberdade de pedir, não determinar, não colocar Deus na parede, mas dizer: Senhor, usa de misericórdia, me permita ver a resposta da minha oração em vida. Não é pecado, não, isso é um diálogo de filho com pai, é intimidade com o Senhor. Ele era a resposta de oração. Tanto um como o outro tinha uma promessa da parte de Deus. Se você olhar para a palavra de Deus, a Bíblia diz, a Bíblia é clara, e ela vai explanar tanto a personalidade de um como a personalidade de outro. A Bíblia diz que Esaú, ele se torna perito em caça. Então, uma pessoa que é perita em algo, subentende-se que ela tem habilidade naquilo. Ela tira de letra aquilo. Sabe quando você é perita, ou você tem habilidade para aconselhar? Você tem habilidade para apaziguar? Você tem habilidade para abraçar? Você tem habilidade para trazer um copo da água e servir aqui? Porque Deus em tudo vai nos dar uma habilidade, ou de uma forma ou de outra, porque Deus é um Deus que vai nos capacitando, vai trabalhando em nós. Ele tinha a habilidade, ele gostava de sair à caça, gostava de sair ao campo. O outro era mais chegado com a mãe, era mais garrado com a mãe, então ele aprendia ao lado da sua mãe. Porém, os dois eram fruto de oração. E eu acredito que fruto de amor também de um pai e de uma mãe. Naquele dia, meus amados, a nossa vida, ela é feita por fases, por ciclo. Nem todo dia
naquilo que a gente tem habilidade, a gente vai se sair bem. E aquele dia ele saiu à caça. Quando ele sai à caça, naquele dia tudo concorreu ao contrário, para ele não caçar nada. Mas ele era perito, ele tinha habilidade, ele sabia que o pai o aguardava com algo que ele pudesse alegrar o coração do pai, cozinhando, porque o pai sempre o esperava para comer o seu guisado. Então eu penso que com alegria no coração ele ia à caça. Eu vou caçar e eu vou poder alegrar o coração do meu pai. Eu creio que as intenções dele eram muito boas. Sabe quando você tem uma habilidade e a tua intenção é boa? Você tem habilidade para pastorear. Você tem habilidade para aconselhar como mãe. Você tem habilidade para criar aquele filho, aquela filha. Você tem habilidade porque você passou naquele concurso. Você pediu para Deus abrir uma porta naquele trabalho e Deus, por bondade, abriu. Mas eu creio que o inimigo trabalhou muito, porque sabia que eles eram fruto de oração e que era uma família de um legado geracional, pois era um filho de um patriarca. Agora você imagina quanta expectativa no coração. Se eu tenho habilidade, eu amo o ministério que Deus me deu. Amo, irmãos. A minha mente trabalha, quando alguém me convida para um seminário de mulheres, eu fico imaginando, Senhor, o que eu poderia fazer de alguma dinâmica com elas, sabe? Eu amo aquilo que faço e há uma expectativa no meu coração para tudo que eu vou fazer. Eu quero ver Deus operar. Eu tenho o desejo que Deus batize com o Espírito Santo. Eu tenho o desejo que Deus levante mulheres que foram traídas, que apanharam. Sabe, que Deus erga as mulheres, porque há muito para fazer para o Senhor até Jesus voltar. Há espaço para todo mundo. E aquele dia ele sai para a caça. Quanta expectativa no coração, quantos planos ele não fez. Ao chegar, eu vou tentar pegar o melhor. Ele deve ter se posicionado para caçar, para lançar a sua lança e pegar o melhor para levar para a sua família. Só que naquele dia tudo concorreu para que isso não fosse realizado. Sabe quando você vive uma fase, você tem habilidade para gerenciar as suas dívidas. Você tem habilidade para, fazer um projeto. Você tem habilidade para tantas coisas. Mas você vive uma fase que Deus está te provando. Naquilo que você tem habilidade, parece que você não está tendo êxito. Parece que aquilo está escorrendo pelo vão do teu dedo. Aquele dia eu penso, na minha cabeça, quanto o inimigo não trabalhou. Eu vou esperar ele lá. E deve ter espantado os animais, porque o inimigo é ardiloso. Ele usa os seus ardis. Ele vai trabalhar justamente contra aquilo que Deus te deu habilidade. Se Deus te deu habilidade para liderar, Ele vai trabalhar contra a tua liderança. Se Deus te deu a habilidade para você gerenciar uma empresa, Ele vai trabalhar contra esse dom que Deus te deu de fazer negócios, sabe, de gerenciar. Se Deus te deu habilidade para abraçar e Deus curar apenas no abraço, você não prega, você não rege coral, mas Deus te usa no abraço. Você tem uma habilidade ao levantar-se pela nave da igreja, abraçar e Deus curar e batizar com o Espírito Santo.
Eu lembro de uma amiga minha, né, companheira de ministério, a Claudete. Ela não tem habilidade ela é advogada, mas ela não tem habilidade ainda para falar em público. Ela não tem habilidade para entender, quem sabe, toda a palavra do Senhor, pastor Nilton. Mas no momento que ela abraça uma mulher, Deus batiza com o Espírito Santo. E no dia que mais Deus vai usar ela para batizar com o Espírito Santo, ela bate o carro, ela é vítima de assalto, porque o inimigo vai trabalhar em cima daquilo que você tem habilidade, a habilidade dada por Deus. O inimigo deve ter espantado os animais, e naquele dia ele não pegou nada. E ele volta para casa sem nada. Que grande frustração. Se ele tinha habilidade, porque ele não conseguiu, porque não teve êxito. Sabe quando Deus prova você? Sabe quando Deus permite algo na tua vida para provar a tua perseverança? Mas quem ele era? Ele era o detentor de uma bênção para uma geração, para uma família. No mundo espiritual, vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Eu estou aqui como uma profetisa do Senhor. Eu acredito que eu sou a detentora da bênção para minha filha, para a vida de muitas mulheres, pela palavra de Deus. Sabe, Deus está falando com você. Você é o detentor de uma bênção para a tua família, para teus filhos. Naquela empresa lá, aquela empresa está indo bem, porque você é o detentor da bênção daquela empresa. Está cheio de pessoa competente lá, mas Deus está dizendo, está indo bem, porque eu tenho negócio com você. É você que detém a bênção. Que mandarabai. Amados, eu penso que quando ele chegou em casa, houve uma cobrança até mesmo da família. Quem sabe o irmão, a Bíblia não registra, mas é um pensamento meu. Quem sabe o irmão fez até uma brincadeirinha. Mas você não tem habilidade? E hoje você não pegou nada, está aí parado. Olha, o pai está esperando. Quem sabe o pai perguntou, e uma das coisas que mais me chama a atenção, amados, que está no comentário bíblico, que faltava como se fosse meia hora para a Rebeca colocar a comida na mesa. Sabe quando falta muito pouco para Deus agir? Sabe quando falta muito pouco para Deus salvar? Sabe quando falta muito pouco para Deus te honrar? Mas naquilo que você tem habilidade, está indo tudo de mal a pior. O que é, meus amados, acreditar naquilo que você detém, naquilo que Deus falou contigo pela sua palavra. Olha quantas coisas Deus deve ter prometido desde que iniciou esse trabalho. Quantas coisas o Senhor já outorgou e você tem que guardar. Você é o detentor da bênção pela palavra de Deus liberada no ar. O que é uma palavra de Deus liberada no ar? Lembra quando Lázaro morreu e as suas irmãs foram lá ter com Jesus? E o que Jesus falou? Jesus liberou uma palavra. Ele não foi imediatamente lá levantar Lázaro, tirar lá. Não. Ele liberou uma palavra no ar. Ele disse, essa enfermidade não é para a morte. A palavra estava liberada no ar. Então elas detinham a bênção. Elas eram a detentora da bênção para aquele que já estava cheirando mal. E agora, meus amados, a Bíblia diz que
quando inicia-se o diálogo, a Bíblia diz que ele chegou cansado. Sabe quem de nós, mulheres, já não foi no salão e não escutou alguém falar assim: eu estou cansada da cor desse cabelo? Sabe, quando nós estamos falando, irmãos, não é de um cansaço físico exacerbado, nós estamos falando de coisas espirituais. Sabe, quando um filho diz assim: eu estou cansado das mesmas cobranças do meu pai, eu vou sair de casa. Ele é o detentor da bênção. Sabe, quando você diz assim: eu estou cansado da mesma cobrança da minha líder, você veja que a bênção que ele renegou, não foi porque ele, no sentido, um pecado que viesse trazer um escândalo, que, se nós pudéssemos aqui dar nomenclaturas a pecado, você veja que ele diz que ele estava cansado, porque naquele dia ele não teve habilidade para pegar, e faltava apenas como se fosse meia hora para ser servido. E ele diz assim: de que me vale essa primogenitura, de que me vale eu deter essa bênção, se eu estou a ponto de morrer pelo cansaço? Irmãos, eu ouvi um testemunho esse final de semana, ali onde eu estava ministrando em Itajaí. E olha, irmãos, isso para mim vai servir de base assim para o ministério. E eu até perguntei para a irmã se eu podia, sem citar nomes, se eu podia usar no altar. E ela falou que sim. Ela falando que uma pessoa muito próxima e íntima dela era casada com um obreiro. E esse obreiro era um obreiro voluntário. E um dia ela chegou, chamou essa irmã, que é uma pastora, chamou essa irmã e disse assim para ela: eu estou cansada de ser mulher de um obreiro que não ganha nada para fazer a obra de Deus. Eu estou cansada de não ganhar nada para fazer a obra de Deus. Isso não é verdade. E a vida que você ganha? Os livramentos que Deus te dá? A honra que Deus te dá de cuidar de algo que é santo, que não é de ninguém, é de Deus. Como que você não ganha nada? Você ganha revestimento, você ganha unção de Deus, você ganha a autoridade de Deus. Quantas bênçãos vão se somando porque estamos trabalhando para o Senhor. E ela usou essa palavra, cansada. Amados, no outro dia, seu esposo começou a ficar doente, aquele obreiro. Em 7 meses, o Senhor o recolheu. Aonde ficou o cansaço daquela mulher? Se hoje a pastora me contando que ela está de manhã na igreja, à tarde e à noite. De manhã, à tarde e à noite. Sabe quando o inimigo quer tirar da tua mão algo que você detém, por uma fase que você está vivendo, e você, quem sabe, está questionando ao Senhor: eu estou cansada disso, eu estou cansada daquilo. Você tem ideia do que você tem na mão? Você tem ideia do que você detém para aquela casa? Sabe que não é o adultério que quer tirar da tua mão. Não, não. Não é você estar na balada lá que quer tirar da tua mão. Sabe, esse cansado, esse cansaço que o inimigo está colocando na tua mente, está tirando de você a alegria da salvação, a alegria de fazer alguma coisa para o Senhor. Sabe, Deus te alertando aqui. Você tem ideia do que você detém? Você tem ideia do que eu outorguei a você, ainda quando você estava no ventre?
Você tem ideia de que isso é uma resposta de oração? O que você detém é resposta de oração dos teus antepassados? Ei, Balamai. A Bíblia diz que o cansaço, eu estou cansado, eu estou a ponto de morrer. De que me vale isso que eu detenho? De que me vale isso que foi outorgado a mim? De que me vale isso de que é um direito meu? Vinha da parte de Deus. Não foi ninguém que outorgou, era bênção de Deus, conforme nós sabemos as ordenanças do Senhor. De que me vale isso? Sabe quando o inimigo vem com tantos questionamentos na tua mente? De que te vale isso? Para que sofrer tanto? Para que se esforçar tanto? Para que se submeter tanto? Para que renunciar tanto? Elabai. O inimigo não está tentando tirar algo. Mas Deus não ia me trazer aqui se pessoas não tivessem vivendo esta fase. O inimigo, ele não vai te tirar por outros meios, porque ele sabe que você não vai renegar a Cristo por prazeres ilícitos, por outras coisas. Ele está vindo com um cansaço. Sabe quando você se cansa das coisas do Senhor? Sabe quando você se cansa de esperar naquela promessa? Faltava meia hora, aproximadamente meia hora, o jantar ia ser servido, ele ia se banquetear, a fome dele seria saciado, ele ia comer em família. Deus está falando com você. Eu estou tão perto de saciar a tua alma. Eu estou tão perto de mudar essa situação. Eu estou tão perto de te honrar. Alamai. Eu te trouxe neste lugar hoje para te encorajar, para te animar, para te fortalecer e dizer: o que eu tenho para ti é bem maior do que esse cansaço. O que eu tenho para fazer através da tua vida é bem maior do que esse cansaço. E além de tudo isso, irmãos, há uma promessa da parte de Deus, é profético. Falta bem pouquinho. Falta bem pouquinho para eu mudar aquela situação. Falta bem pouquinho para eu te promover naquela empresa. Falta bem pouquinho para eu salvar aquela pessoa. Falta bem pouquinho para eu libertar. Emalamai, ebalamacho. Você vai sair daqui fortalecido. Você vai sair daqui revigorada. O que você detém é precioso, é eterno. O que você detém é celestial. Agora, amados, você parou para pensar que o cansaço fez ele renegar algo que ele detinha? E veja o fruto do cansaço, uma briga em família. O fruto daquele cansaço, houve uma briga em família. Naquela briga de família, um sai para um lado, o outro sai para o outro. E uma das coisas que mais me chama a atenção, como Deus cuida, irmãos. Como Deus cuida. A Bíblia diz que quando Esaú abandona o que ele detinha, e ele vai ter com o pai. Irmãos, eu acho tão terrível quando você perde uma oportunidade dada por Deus. A Bíblia diz que ele chega para o pai e diz: pai, não sobrou uma bênção para mim. Sabe, Deus te alertando. A oportunidade que você tem, é Deus falando para você:
Sabe quando você depois tem que chegar diante de Deus e chorar pelo leite derramado? Pai, não sobrou uma bênção para mim. Aí o pai disse: os vales que não são tão férteis serão teus. Era um outro tipo de bênção. Você veja a bondade de Deus ainda. Mas o que ele detinha, ele tinha abriu mão. Só que o Senhor colocou uma outra coisa, mas a outra ele tinha passado para frente. Agora, amados, como Deus está falando com você, sabe quando Deus está te dando uma oportunidade, e o cansaço quer te levar, e depois você vai chorar: Senhor, eu queria fazer, Senhor, eu queria reger, Deus, eu queria pregar, Deus, eu queria ver aquele filho salvo. Irmãs, essa questão de oportunidade, eu me lembro de uma irmã, eu acho que já falei aqui, eu me lembro claramente daquela irmã. Eu ia na cadeia com ela, nós tínhamos 5 minutos, então a gente orava, a gente jejuava e a gente ia lá. Era 5 minutos que nós tínhamos. Então eu cantava só um pedaço, eu nem sei cantar, mas eu cantava com ela um pedacinho do hino da harpa. Aí eu li um versículo, orava e já tinha que ir embora. Ela me pediu, era um segredo entre eu e ela. Membros da família dela não queriam passar naquela revista, e eu ia, às vezes escondido até da minha filha, que minha filha não queria que eu entrasse naquele lugar, e eu ia escondido para minha filha não ficar preocupada, escondido até da minha família, porque eu me coloquei no lugar daquela mulher. Eu pensava: mas se fosse a minha filha que estivesse lá. Um dia alguém deu, aquela mãe, ela era detentora da bênção para aquele filho. Duro é alguém sair fora da direção de Deus. Duro é alguém se deixar vencer, não por um cansaço físico, mas sabe quando cansa das coisas do Senhor? Mãe, cansa de ouvir a voz de Deus, cansa de ouvir o Espírito de Deus falando, agindo e interagindo. Aquela mulher me ligou, eu estava arrumadinha no sofá esperando ela me ligar para nós irmos. Ela ligou, era o dia da visita. Ela falou: irmã Luci, nós não vamos hoje ver o meu filho. Ele era magrinho, então cada vez que nós ia lá, ele fazia aquele topetinho para cima, franzino assim, o olhinho dele brilhava quando ele via a gente chegar. Não, irmã Luci, nós não vamos lá, porque a fulana de tal me deu uma palavra, e a fulana de tal, a mãe era detentora da bênção para aquele filho na cadeia. Por mais que ele estava na cadeia, a mãe detinha uma bênção naquela cadeia. Não, irmã, vocês não vamos lá. A fulana de tal falou que eu tenho que dar um gelo. Ela cansou, não. Eu falei: não, irmã, a Bíblia não diz assim. Não, a fulana de tal, a palavra da fulana de tal tem peso. Eu falei: não, irmã, não é a palavra da fulana de tal que tem que ter peso. O que tem que ter peso é a palavra de Deus na nossa vida. E a palavra de Deus diz: o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Eu posso não concordar, mas eu posso amar, eu posso orar, eu posso jejuar, e eu penso: enquanto a vida, a esperança de Deus salvar. Olha o ladrão na cruz, em frações de segundo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu te digo, hoje mesmo estarás comigo. Passou um tempo, irmãos, abriu mão. Quando ela me ligou: irmã Luci, a senhora pode ir lá na cadeia comigo? Eu falei: irmã, fazer o quê, se hoje não é o dia da visita? A senhora pode ir lá, irmã Luci, eu tenho que ir lá reconhecer o corpo. Quando eu cheguei lá, aquele corpinho, aquele topetinho assim, eu coloquei a mão naquele corpinho franzino. Aquilo não era lençol, era um trapo. O inimigo não precisou de muita coisa, pegou um trapinho que ele usava como lençol, dava certinho, era um pedacinho certinho no pescocinho dele. Ele se enforcou.
Aí quando eu peguei naquele corpinho, estava se gelando aos poucos, se gelando aos poucos. Ainda tinha uma parte que estava quentinho, a outra já estava gelando. Ai, irmãos, Deus falou tanto comigo. A palavra que lançou no ar, queria tanto dar um gelo. Irmãos, eu sinto Deus falando com pessoas neste lugar. O que você detém é tão precioso. O que você detém é salvação. O que você detém, sabe quando Deus está para largar as tuas fronteiras? Sabe quando Deus está para te levar? Ah, Lamai. É Deus falando com você. Persevere. Fique com aquilo que eu estou outorgando para você. Fique com a minha palavra neste lugar. Ei, Arabalamai. Ora, balabachuri, amarrai. Teu filho tinha habilidade de estudar, tua filha tinha habilidade para cantar, ela tinha habilidade para apresentar a coreografia, mas quem sabe ela saiu, não está aqui, mas você é a detentora da bênção. Ai, mas irmã Lucia, eu estou há tanto tempo esperando, eu estou cansada de imaginar aquele filho voltando, tomando ceia. Você é a detentora da bênção. Deus não ia brincar com o meu sentimento, não ia brincar com o teu sentimento. Deus está te orientando neste lugar. E olha, irmãos, a reconciliação, o cansaço provocou uma briga em família. Passaram-se 20 anos. Sete, ele trabalhou por Lia, Jacó, mais 7, por Raquel, são 14, mais 6, ele trabalhou para Labão, que prosperou. Olha o cansaço do outro. Por 10 anos, a Bíblia diz que por 10 anos, Jacó teve o seu salário mexido para menor. Olha o fruto, olha o que gerou. Depois de 20 anos, você conhece a história. Sabe, irmãos, quando Deus vai promover um encontro para você se reconciliar com aquilo que o cansaço te tirou? Passou 20 anos. Jacó precisava voltar para a sua terra. E por onde ele precisava voltar, ele tinha que passar pelo caminho de Esaú. E uma das coisas que mais me chama a atenção, eu penso que quantas coisas foram colocadas em oração, tanto pela parte de Esaú, porque ele aprendeu com seu pai a orar, com certeza, como também Jacó colocou diante de Deus. Sabe quando duas pessoas estão colocando algo simultaneamente ao altar de Deus, e Deus vai promover um encontro para a reconciliação? Fique preparado, quando Deus promover, tenha certeza que é para a reconciliação. É para envergonhar o inimigo, não é para lançar coisas em rosto, vai ser para se abraçar, para que um veja a bênção do outro. Deus está prometendo a você: eu vou promover um encontro para a reconciliação, porque eu estou vendo a tua oração, eu estou ouvindo a tua oração, então eu estou trabalhando para promover um encontro para a reconciliação. Passaram-se os anos, Jacó precisava voltar por aquele caminho. O medo dele é que o coração de Esaú tivesse, ainda ferido, e procurasse até mesmo matá-lo, envergonhá-lo, constrangê-lo. Mas olha como que Deus é tremendo. A Bíblia diz que quando ele vem, Labão vem atrás, os anjos, naquela fúria que Labão vem atrás de Jacó, quando soube que ia voltar, voltou, não acordou e não viu eles, A Bíblia diz que os próprios
os anjos falam ali com Labão, não faça mal àquele homem. Olha como que Deus é interceptando de um lado, porque precisava do encontro entre os dois irmãos para a reconciliação. Irmãos, esse negócio de a gente entrar por uma porta, o outro sair por outro, isso não é coisa de Deus. Mas você tem que esperar o momento certo. Não adianta você muitas vezes querer resolver do teu jeito, porque Jacó queria resolver do teu jeito, queria dar presente, queria fazer isso para acalmar o coração do irmão. Mas a Bíblia diz que quando Esaú tem a notícia de que seu irmão estava vindo pelo caminho, ele vem com todas as bênçãos que também Deus tinha dado para ele, dado tanto para um como para o outro. E ele temia, Jacó temia que o irmão fosse matar. Foi uma coisa tão linda da parte de Deus. Eu acho tão tremenda essa reconciliação. A Bíblia diz que eles se abraçam, se beijam. Que coisa mais linda. O inimigo foi envergonhado. Deus está falando com alguém neste lugar. Eu vou promover um momento de reconciliação. Um vai ver a minha bênção, o outro vai contemplar. Juntos irão se alegrar. Ribalai. É promessa de Deus para você neste lugar. Irmãos, ainda hoje, no meu devocional, de manhã, eu li uma palavra e quero concluir aqui. Estamos terminando. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 7. Esse mesmo milagre do Senhor Jesus está registrado em Mateus 15, do 21 ao 28. Mas eu gosto de uma frase que Marcos deixou aqui, que em Mateus eu não achei, mas em Marcos está registrado, da mulher cananeia. Eu vou ler esse texto por completo, porque eu quero falar do que é o poder de Deus. O que a parte de Deus, Deus faz, e a nossa parte. Hoje Deus falou tanto comigo de manhã nesta palavra, ao acordar e ler um versículo da palavra de Deus. Vou ler aqui, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 7, eu quero ler a partir do versículo 26. O pastor Wagner, até ele pregou essa palavra no nosso retiro, na Santa Ceia. Mas esse versículo aqui me chamou a atenção. 26. E a mulher era grego, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Veja que havia uma palavra de Deus liberada no ar. Vai, porque eu já agi. Mas olha, quando esse versículo hoje me chamou a atenção. Mas olha, quando ela chegou em casa, e indo ela para a sua casa, ali o versículo 30, achou a filha deitada sobre a cama. Achou o quê? Fale alto. Deitada sobre a cama. Pois o demônio já tinha saído. E eu fiquei pensando, pastor Newton,
Quanta vergonha aquela menina não sentiu. Quem sabe o inimigo pegava ela na frente dos seus coleguinhas, na frente de membros da família. Quem sabe ela era impedida de estudar, ela devia ter algum apelido. Ah, ela é endemoniada, ela é a ovelha negra da família. Imagine o convívio dela entre mãe e filha. Olhe bem, quantas palavras ela não ouviu, a mãe não ouviu, quando o inimigo tomava a boca daquela menina. Quanto não deve ter ferido o seu coração como mãe. Ela lutou. Aquela menina precisava de uma reconciliação com Deus e com a família. Embora ainda muito nova, e Deus falou tanto comigo, ela já estava liberta, o demônio já tinha saído. A Bíblia diz que ela estava deitada. E quando eu li deitada hoje de manhã, eu estava deitadinha ali, sentadinha na cama, lendo a palavra do Senhor ali, do trabalho que eu estava fazendo, que eu vim para cá. O Senhor falou, eu falei, Senhor, mas se o Senhor já tinha libertado, ela tinha que estar brincando, ela tinha que estar pulando. O Senhor falou comigo, porque cada um, Deus vai falar de um jeito. O Senhor falou assim, era a função da mãe dela, colocar a filha em pé. Trabalhar na autoestima da filha dela. Deus falou comigo, a minha parte eu fiz, agora é a parte da mãe dela fazer. Ah, Lamar. Deus está falando com você, vai, porque eu já resolvi. Vai, porque eu estou dando a minha palavra que eu vou libertar. Neremahai. Agora a tua função é orar, é aconselhar. A tua função é colocar para cima a parte de Deus. Deus está fazendo. Vamos fazer a nossa, que nos cabe. Eu quero que você se coloque em pé nesta noite. Irmãos, eu vivi uma experiência com Deus. E eu creio que posso contar aqui como o inimigo fala, irmãos, na boca de um ser humano. A minha filha sofreu um assalto. E aquele assalto, a Vera está aí, meu Deus, foi terrível. Não foi estuprada por misericórdia de Deus. E naquele assalto, ela desenvolveu aquele medo, aquele pânico assim, por uma semana. E aí nós tínhamos feito um propósito, eu e a minha irmã. E quando nós terminamos o propósito, eu e minha irmã temos um combinadinho. Ou eu vou lá entregar o propósito com ela, ou ela vem até Curitiba. E ela veio até Curitiba entregar um propósito que nós tínhamos feito de jejum e oração. E nós estávamos numa alegria tremenda, ali falando dos feitos do Senhor. Ela falou, nós estávamos todos deitadinhas na cama, em família, conversando. A minha filha levantou, mãe, vou ao banheiro. Quando ela levantou, mãe, vou ao banheiro, ela deu com o rosto na parede, afundou esse osso dela, ele está maior até hoje, nós vamos fazer uma cirurgia, ficou maior até agora. E ela falou, mãe, por que você apagou a luz? Eu falei, filha, a mãe não apagou a luz. Mãe, por que você apagou a luz? Irmãs, ela perdeu a visão. E quando eu olhei de novo, a minha irmã pulou. Quando eu olhei, ela deu outra volta, deu-lhe com o rosto no guarda-roupa. Andou pela casa se batendo, perdeu a visão. Emocionalmente, já fruto daquele assalto. Naquela hora, olha como que Deus é tremendo. Eu e a minha irmã colocou a mão na cabeça, eu coloquei a mão no corpo, repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Senhor, amanhã era dia de jejum na nossa sede. Eu e a minha irmã íamos consagrar, minha irmã ia pregar na nossa consagração, e colocamos a mão, Deus, põe a tua mão, faça voltar a visão, e ficou 15 minutos andando, se batendo pela casa, sem enxergar nada. Imagina o meu desespero, e daí eu coloquei a mão e falei, Senhor, há poder no teu sangue, Senhor, o Senhor curou o cego de nascença. Passou o tempo,
Abra a tua Bíblia em Judas, ali naquela... Eu quero proferir a bênção de Deus para terminar. Sabe aquela cartinha ali que Judas escreveu? E eu vinha vindo com ela para a igreja. Deus, depois de 15, 20 minutos, o Senhor restituiu, libertou daquele trauma do assalto. Fui para a consagração, pudemos jejuar o dia ali e tudo voltou ao normal. Irmãos, olha como o inimigo é. Nós vinha vindo para a casa do Senhor, veio uma pessoa, e aquela pessoa, eu vi que o inimigo tomou a boca daquela pessoa, e aquela pessoa me chamou pelo nome, eu educadamente parei. Ela me chamou de irmã, irmã Lucy. Irmã Lucy, só que quando eu me aproximei dela com a minha filha, nós vínhamos para a casa de Deus. O inimigo tomou a boca daquela mulher, mudou a voz dela. O olho dela ficou um pedaço no branco, uma coisa tão esquisita. E ela apontou para mim e disse assim: eu só estou esperando a senhora morrer. Quando a senhora morrer, eu vou ter com essa menina. E eu vou ter com a sua menina, porque eu quero isso da senhora. E na hora eu me desconcertei. Me desconcertei no sentido que perdi a força. Ela me sugou aquela força. E olhei para minha filha, vi que minha filha já quis ficar, sabe, atônita, como se ela tivesse revivido o assalto. E eu peguei naquela hora, Deus me deu uma autoridade. Uma autoridade como uma mulher de Deus, educadamente. E disse: irmã, tu não precisa acompanhar a minha morte pelo Face. Tu não precisa ficar atrás no Instagram para ver se eu morri. O que tu estás me pedindo, eu vou te darei em vida. Eu lembrei do que Jesus falou: vocês querem tanto tirar a minha vida? Não precisa, eu mesmo a dou. Eu estou te dando em vida. E quando ela falou aquilo, irmãos, Deus me deu uma autoridade. Eu coloquei a mão na minha cabeça. Sabe o que eu entendi, pastor? Que havia um espírito de morte rondando a minha casa. Mal ela tinha sobrevivido de um assalto. E eu estou esperando a senhora morrer. Eu coloquei a mão na minha cabeça. E coloquei a mão na cabeça da minha filha. Eu estou dizendo: irmã, eu estou te dando em vida, porque eu acredito na autoridade do nome de Jesus, que eu ainda tenho muito a viver, eu tenho muito a conquistar, eu ainda tenho promessa de Deus. E mesmo que eu tenha uma semana de vida, quando eu pegar o altar, Deus vai batizar com o Espírito Santo, Deus vai operar milagre, Deus vai me usar. Mesmo que eu tenha uma semana de vida, eu vou conquistar coisas que eu ainda nunca conquistei. E falei: espírito de morte, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Repreendo da vida da minha filha, repreendo da minha vida. Cheguei em casa: Senhor, me dá uma palavra para me falar para essa menina. Deus, eu tenho maturidade para digerir isso, mas me dá uma palavra. Eu quero falar pela tua palavra. Abri a Bíblia, Judas 9. Depois eu vou querer que você ponha a mão na cabeça. Judas, o versículo 9. Eu acho tão lindo. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Deus falou comigo. Arabalamai. Deus falou tanto comigo. Meu servo me serviu. Meu servo foi líder. Estava morto, para muitos era só um punhado de osso. Satanás disputava aquele corpo.
Eu não mandei anjo, eu mandei uma hierarquia maior, mandei arcanjo. Aí Deus falou para mim: você tem ideia da velocidade de um arcanjo? Você tem ideia com que grande poder o arcanjo desceu para defender aquele corpo? Se eu mandei um arcanjo para defender o osso de quem estava morto, imagine o que eu sou capaz de mandar para defender você, pregando a minha palavra, renunciando por amor ao meu nome. Aí Deus falou comigo, pastor. Deus falou comigo. Me permita só chegar até aqui. Deus falou comigo: quando tu pegares o meu altar, eu quero que tu mande pôr a mão na cabeça e profira vida. Aramai, você nem morreu, já estão disputando aquele carro. Você nem morreu, já estão disputando esse momento de honra que Deus está te dando. Aramai, tem gente esperando, acompanhando sair uma notícia, mas Deus está mandando. Eu mando anjo, mando arcanjo, mando o que for necessário para defender a ti, para defender a tua família, para defender o que eu mesmo coloquei na tua mão. Põe a mão na tua cabeça. Em nome de Jesus, receba vida, receba livramento do Senhor, receba longevidade de vida. Jovem, você tem muito a conquistar. Obreiro da casa de Deus, o cansaço não vai te vencer. Arabalamai. Mulher de Deus, você não será vencida pelo cansaço, mas será renovada, restituída, revigorada, porque Satanás é derrotado pelo poder do nome de Jesus. Haverá livramento da tua casa, haverá livramento do teu bairro, haverá honra de Deus na tua família. Eu quero orar com você. Se você quer vir ao altar, você já ficou muito em pé, vem aqui rapidinho. Aramai. Você tem ideia da força de um anjo quando recebe ordem da parte de Deus para cortar o laço? Com que velocidade ele cruza, Aramai, o céu e a terra. Aramai, tu tem ideia do que é o poder de uma hierarquia celestial te cercando de dia e de noite? Tu tem ideia? O Senhor vai repreender, o Senhor vai frustrar o plano do inimigo. O Senhor é na tua vida. Andei omarai, orimi andelamai. Você é a detentora da bênção. Você é o detentor da bênção. O cansaço não vai te tirar. Aramai. Eu cansei dessa cidade, eu cansei desse bairro. Há poder no sangue de Jesus. Deus tem honra para você. Deus é Deus, Ele é Senhor, Ele está neste lugar. Vem aqui, abaixe a tua cabeça. Pastor, venha fazer essa oração